Prof. Alex Nina ensina objetivos dos relatórios financeiros em conformidade com a norma CPC 00. Então, aqui eu vou fazer um resumo dessas normas dos pontos mais importantes. Tá? Então, não começo, por exemplo, por 1.1, já começo pelo 1.2, que diz que o objetivo dos relatórios financeiros, balanço patrimonial, DRE, é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta, que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores. Então, esses daqui em vermelho são que a gente chama de usuários primários dos relatórios financeiros. Então, são diretamente interessados. Existentes e potenciais na tomada de decisão referente à oferta de recursos da entidade. Ou seja, você vai ali, por exemplo, comprar ações da empresa no IPO. Por que está esse asterístico? Aqui existem também os chamados usuários secundários, que é a noção de stakeholders, que pode ser a sociedade em geral. Se uma entidade for uma empresa pública, por exemplo, como a Petrobras ou o Banco do Brasil, o governo vai ter interesse. Mesmo se for privado, o governo tem interesse para a questão de impostos e a sociedade como todo pode ter interesse naquela empresa. Então, o conceito do CPC 0 é restrito a esses usuários primários, mas a gente pode ampliar para toda a sociedade, inclusive. É interessante também que a contabilidade usa o termo entidade. Tá? A entidade que reporta ainda é usado na CPC 00. Só que a administração utiliza o termo organização. Na prática, a mesma coisa. Então, essas decisões envolvem comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio de dívida, conceber ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, ou exercer direito de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Então, quais decisões? Essas decisões aqui que vão ser tomadas com base nos relatórios financeiros. A contabilidade moderna possui duas funções básicas. A interna, que é o controle de custos e receitas, apoiando a gestão de uma entidade. E a externa, que é a prestação de contas aos stakeholders, justamente aqueles que eu falei, não só os primários, mas também inclui parceiros, fornecedores e compradores, os governos, os investidores, clientes da entidade. Então, tem essas duas funções. Contudo, relatórios financeiros para fins gerais não fornecem todas as informações de que necessitam investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes potenciais. Por exemplo, questões políticas, macroeconômicas. Os relatórios financeiros colocam lá as informações do DRE, do balanço patrimonial, e pode até detalhar mais elas, mas não vão colocar essas informações que são externas, que podem influenciar a empresa. Não se destina a apresentar o valor do mercado da entidade também, porque tem uma diferença entre os dados financeiros e os dados de mercado. Por exemplo, uma empresa pode ter um resultado financeiro com prejuízo, mas com isso proporcionar uma valorização das ações da empresa. Quando é que isso acontece? Quando você tem um prejuízo abaixo do esperado. Então, a empresa teve um prejuízo de 100 mil, mas o estimado era 500 mil. E aí, como veio um prejuízo muito menor, acaba que a empresa se valoriza. Tá? A questão do valor de mercado é basicamente o número de ações vezes a cotação dessas ações. E é influenciado pelos investidores, mas muitas vezes são especuladores. Então, muitas vezes está fora da realidade financeira da empresa. Olha só esse outro exemplo. Empresas de alta taxa de crescimento histórico são negociadas a um valor de mercado muito maior do que o patrimônio líquido. Porque tem uma perspectiva de crescimento grande no futuro. Aqui a gente pode incluir as empresas de tecnologia, como a Apple, a Amazon, enfim. Essas empresas geralmente elas são negociadas dessa forma. Diferente de empresas que não são de crescimento, são de dividendos, são empresas menos arriscadas, como os bancos ou as companhias elétricas. Geralmente a cotação dela, o valor de mercado dela, está próximo ali do patrimônio líquido. Quarto, características das informações contábeis. Então, olha só.
Nós temos características qualitativas, que inclui fundamentais, relevância e representação fidedigna, e de melhoria, que inclui comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Né? São nomes meio estranhos, mas nós vamos falar aqui de cada um. Antes disso, vamos falar aqui da relevância. Tem diferenças, tá? Tem o valor preditivo, que pode predizer futuros resultados. Então, isso aqui vai ser mais relacionado ao futuro. E o valor confirmatório, que serve para o feedback de resultados passados. Ou você pode ter ambos. Tá? Então, vamos lá para a representação fidedigna. Significa que a informação contábil ela deve ser completa, conter o necessário para compreender o fenômeno relatado. Mas também ela tem que ser neutra. Não possui viés na apresentação e seleção. Então, não é distorcida. E livre de erros, o que não significa exatidão, mas as escolhas dos métodos corretos. Porque existem vários métodos de você auferir o resultado financeiro da empresa e você tem que deixar muito claro para o seu leitor qual método você está usando. Existe o princípio da contabilidade, que é o da prudência, que é em diferentes cenários nós vamos avaliar os ativos e receitas para menos e os passivos e despesas para mais. Tá? Então, sempre ativos e receitas para menos e passivos e despesas para mais. Isso está no CPC 00. A comparabilidade. Então, você vai comparar a empresa com outras entidades similares ou outros períodos da mesma entidade. O que significa isso? Eu estou analisando aqui o Banco do Brasil. Vou comparar ele com o Itaú. Ou melhor dizendo, eu estou analisando o Itaú, vou comparar com o Bradesco. São dois bancos privados, então estou comparando com outras entidades. Agora eu posso pegar o meu banco Itaú, pegar os resultados dele de 2022, que já estão consolidados, e comparar com os resultados de 10 anos atrás, 2012, para ver o quanto cresceram as receitas, as despesas, se a margem se manteve, enfim. Você vai começar a analisar vários indicadores. Verificabilidade. Diferentes observadores podem chegar a um consenso. Então, tem aquela informação, uma pessoa vê, compreende aquilo, e outra pessoa vê e compreende exatamente a mesma coisa. Por isso que tem que ser verificável aquilo que foi proposto. Tempestividade. Ter informação disponível a tempo de poder tomar decisões. Então, os relatórios das empresas de capital aberto eles devem ser publicados a cada 3 meses. Quando as empresas atrasam, às vezes isso acontece, geralmente as ações caem porque os investidores já desconfiam. Então, você tem que disponibilizar essas informações aí para os tomadores de decisão. Compreensividade, perdão. Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão. Então, não pode ficar nada ambíguo. E tem que ficar tudo bem consciente. Não pode uma informação divergir da outra. Restrição. O relatório de informações financeiras impõe custos. E é importante que esses custos sejam justificados pelos benefícios de se apresentar essas informações. Isso aqui é sempre um trade-off que vai ter. A empresa precisa publicar um relatório. Então, ela precisa, além do tempo das pessoas que vai para fazer esse relatório, existe a questão dos custos para você coletar dados. E os relatórios financeiros, eles são agregados das operações contábeis diárias da empresa. Você poderia colocar no relatório financeiro informações cada vez mais detalhadas, inclusive, por exemplo, a contabilidade diária. Porém, isso iria gastar muito tempo, ia ficar um relatório muito grande, os investidores não iam saber o que destacar daquilo, ia ficar difícil de você ter uma leitura mais rápida, e ia ficar muito custoso. Então, por outro lado, se você colocar poucas informações, também não vai adiantar muita coisa. Então, você tem que encontrar um equilíbrio. Tá? Muito mais próximo de ter poucas informações agregadas do que ter muitas informações da contabilidade diária. Por quê? Ter muita informação, quanto mais informação você coloca, parece ser importante. Só que chega um momento que fica muito custoso, tanto em termos de tempo como de dinheiro. Por isso que se busca certa restrição. Premissa de continuidade. Aqui é também um princípio da contabilidade de que a organização, a entidade, ela tende a ser perpétua. Ela nasce com essa premissa. Ninguém cria uma empresa
para daqui a 10 anos ela falir. Você pode até criar para você vender ela, é muito comum. Só que outra pessoa vai tocar essa empresa e ela, se tiver tudo ok, ela vai continuar vivendo ali pela eternidade. Então tem empresa familiar que tem mais de 100 anos. O fundador criou, depois passou para o filho. Então a pessoa física morre, a pessoa jurídica não, tá? É melhor dizendo, a pessoa física, a gente sabe que ela vai morrer um dia, a pessoa jurídica, ela nasce para não morrer. Claro que a maioria das empresas acabam falindo com o tempo. Consolidação. Demonstrações podem ser agrupadas por uma empresa como um todo ou divididas em partes, que são as chamadas unidades de negócio. Unidades de negócio são partes que possuem resultados financeiros próprios. Você pode individualizar os resultados financeiros. Então, não são os negócios necessariamente da empresa. Tem uma diferença de negócios para unidade de negócios, tá? A empresa pode ter vários negócios, mas eles não se constituírem em uma unidade. Por quê? Eles só são unidade quando você consegue distinguir os resultados financeiros deles em relação ao restante da empresa. Então, vou dar exemplo da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Ela tem 2 unidades de negócios aqui quando ela apresenta os resultados. Então, a CEMIG de geração e transmissão de energia e a CEMIG de distribuição. Ela agrupa dessa forma. Então, estou aqui no site da CEMIG, no site de relações com investidores, esse link que eu estou mostrando aqui. Você pode ver o resultado da CEMIG como um todo, ver o resultado exclusivo da unidade de negócio de geração e transmissão, ou ver o resultado exclusivo da distribuição. Por que isso aqui é importante? Imagina que alguém queira comprar a CEMIG, o governo quer privatizar a CEMIG. Pode ser que exista um player só interessado na distribuição, que seja uma empresa privada que atua nessa área, tem expertise na distribuição, não trata de geração e transmissão. Então essa empresa vai comprar só essa parte da CEMIG. Ela vai poder avaliar o valor, o preço justo dessa compra, com base nos resultados da distribuição, sem considerar a geração e a transmissão. Reconhecimento. Então, o processo de reconhecimento é o processo de captação para inclusão no relatório de item que atenda à definição de um dos elementos das demonstrações contábeis. Então, você vai ter o ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa, né? Falando aqui de balanço patrimonial e DRE. Então, de fato, eu preciso reconhecer o fato contábil para eu poder incluir ele nos dados que vão ser importantes para o meu relatório. Então, todo dia a empresa tem operações contábeis ali que vão alterar o ativo e o passivo dela. Então, isso vai ser contado, em seguida isso vai ser agregado para um relatório mais amplo. O valor pela qual cada ativo, passivo, patrimônio líquido é reconhecido no balanço patrimonial é referido como seu valor contábil. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, a empresa compra ali um imóvel. O imóvel, com o tempo, ele pode se valorizar, mas lá no relatório contábil vai ficar o valor de compra inicial. Ou então ela consegue uma barganha e comprar um valor muito abaixo do mercado. Você tem vários métodos. Um dos métodos vai dizer que você vai colocar o valor contábil exatamente do valor de mercado, mesmo que você tenha comprado abaixo ou acima. Outros vão dizer que é o valor que você realmente comprou. Então a empresa tem que decidir qual método usar. Tá? É importante que cada método tenha ali as suas características, que são propícias a determinados tipos de empresa, mas também é importante que a empresa mantenha os mesmos métodos. Porque imagina, você está avaliando a contabilidade com base em um método, e a empresa resolve mudar. Os resultados dela vão mudar porque é outro método, as informações vão mudar, mas você não vai ter como comparar a questão do antes e depois. Então, esse é um problema da empresa não manter a mesma metodologia de contabilidade. Incerteza de existência. Em alguns casos, a incerteza de entradas ou saídas de caixas ou saídas pode significar um reconhecimento do item, mensurado em um único valor. Pode significar que o reconhecimento do item, mensurado em um único valor, não forneceria informações relevantes. Mas isso não impede o reconhecimento. Então, você tem que fazer mesmo quando há incertezas, tá? E aí você tem que fazer o que a gente chama de provisão aqui nesse caso. Porque eu tenho uma dívida, aliás, eu tenho credores que vão me pagar, mas eu não sei se eles vão me dar calote. Então eu coloco uma provisão aqui de um provável calote que eu posso receber para que minha contabilidade se ajuste. Tá? Isso é muito comum os bancos fazerem.
Seja o ativo ou o passivo reconhecido ou não, informações explicativas sobre incertezas associadas a ele podem precisar ser fornecidas nas demonstrações contábeis. Porque esses relatórios contábeis, eles têm as notas explicativas. Então, você pode colocar, por exemplo, esse mesmo caso das provisões. O banco aqui tem clientes de diferentes características. Você vai ter os clientes da classe E que provavelmente vão dar calote. Aí você explica o percentual de clientes da classe E ou D. São clientes que mais propícios a darem calote, por uma questão financeira, uma questão ali de não terem tanto crédito. Mas isso tem que estar muito claro aqui na nota, nas notas, né, de explicativos, porque aí o investidor vai saber que aquela provisão ela advém daquele motivo. Desreconhecimento é a retirada de parte ou totalidade do ativo reconhecido do balanço patrimonial da entidade. Então você coloca o ativo ou parte dele, depois que ele pode ser liquidado, por exemplo, você tira ele do balanço patrimonial. Porque na verdade assim, você tem várias contas que estão no ativo. Você pode passar de uma para outra, por exemplo. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais às definições de ativo passivo. Olha só, para o ativo, quando a entidade perde o controle da totalidade ou de parte do ativo reconhecido. Então, a empresa tem ali o seu imóvel que está no ativo, está na conta imobilizado. Ela vai e vende esse imóvel e esse dinheiro vai para o caixa. Então, ele até continua o ativo, mas a conta imobilizada diminui e aumenta a conta caixa. Tá? A empresa tem dinheiro em caixa, ela distribui dividendos. Então, ela pega ali esse dinheiro do caixa, passa para o patrimônio líquido e depois passa ali para os seus acionistas. Para o passivo, quando a entidade não possui mais uma obrigação presente pela totalidade... Para o passivo, quando ocorre o desreconhecimento? Quando a entidade não possui mais uma obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. Então, a empresa tinha uma dívida, que é o passivo, uma obrigação. Ela pagou a dívida, essa dívida vai sair da contabilidade da empresa. Mensuração é baseada ali no custo histórico. A mensuração ao custo, na verdade, que são os métodos de mensuração, né, que a gente vai falar aqui. Então, você tem método de custo e de valor. De custo, fornece informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações derivadas, pelo menos em parte, do preço da transação ou outro evento que deu origem a ele. Aqui a palavra, deixa eu dar uma simplificada aqui, é origem. Aquela situação que eu falei, você comprou um imóvel no preço X, esse preço X que vai ser o custo histórico desse imóvel. Aí você pode também mensurar com base no valor. Então, o chamado valor atual. Tem o valor justo, valor em uso de ativos ou custos correntes. Tudo isso aqui é método de valor atual. Vamos falar primeiro do valor justo. É o preço que seria recebido pela venda do ativo. Perceba, comprei um imóvel no preço X, mas ele valorizou. E aí agora ele vale Y. Ou que seria pago pela transferência do passivo em transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração. Como é que isso acontece? Você tem ali uma dívida, na verdade uma duplicata a receber de algum cliente ou algum credor. Então a pessoa está lhe devendo. A pessoa está com uma dívida em parcelas para você, só que você está precisando de caixa. O que é que você pode fazer? Vender essa dívida para outra pessoa, né, no caso pessoa jurídica. Então o credor que tinha uma dívida com você vai passar a ter dívida com o outro vai meio que antecipar essa dívida para você. Obviamente ele vai ter algum lucro nisso. E para você vai ser bom porque você está com problema de caixa, você está precisando de dinheiro na hora. Tá? Isso é comum acontecer. Um exemplo de valor justo, no mercado acionário, eu peguei essas ações da Wiza aqui. Então, imagina que eu comprei ela a R$7. Tá? E aí, é o preço aqui de custo histórico. Só que, depois de um tempo, ela valorizou e passou a valer R$14. E aí seria esse o valor justo, que seria o valor de mercado.
Lembrando que uma empresa pode comprar ações da outra, então é comum que isso aconteça. O Itaú SA, por exemplo, tem ações de várias empresas aí diferentes na bolsa. Valor justo, então inclui a transação ordenada, a perspectiva dos participantes do mercado, essa aqui seria a lei da oferta e da demanda, tá? Pode ser mensurado e utilizado no mercado de ativos. Então tem várias técnicas de mensuração. No caso dos ativos em bolsa de valores, você consegue mensurar isso de forma bem rápida porque tem a negociação diária. Valor em uso é o valor presente do fluxo de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso do ativo e de sua alienação final. Isso aqui é porque eu tenho um ativo, por exemplo, e eu vou projetar os dividendos que ele vai me dar no futuro, ou ali quanto ele tende a se valorizar. Existem métodos para isso aqui no canal, inclusive a gente tem aqui uma aula sobre análise de viabilidade baseada no fluxo de caixa, que dá para compreender qual é o valor presente líquido, por exemplo, de um projeto. Um projeto ele custa X, mas ele durante 5 anos vai ter entradas de diferentes valores. E aí como é que eu pego essas entradas e trago para valor presente para ver se elas superam o investimento inicial. Então recomendo que assistam. Então isso basicamente o que vai acontecer no futuro aqui de uma empresa, de um ativo qualquer. E o custo corrente é o custo de ativo equivalente na data de mensuração, compreendendo a contraprestação que seria paga na data de mensuração, mais os custos de transação que seriam incorridos. Então, olha só, quanto vale hoje um modelo celular que comprei há 2 anos? Seria uma pergunta. Vocês percebem que o celular ele desvaloriza, só que eu tenho que incluir também esses custos de transação. Eu quero vender meu celular, mas sei lá, eu tenho que me locomover para vender ele. Eu tenho que também incluir esse custo aí de transporte. 7. Classificação. Classificação é a organização de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas com base em características compartilhadas para fins de divulgação e apresentação. Ou seja, eu vou agrupar. Eu tenho contas em todos esses itens aqui, eu preciso agrupar elas com base em alguma classificação. Classificar diferentes ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas em conjunto podem obscurecer informações relevantes. Isso aqui é interessante, porque eu tenho várias contas e aí eu vou agrupar elas. Pode ser que nesse agrupamento, de eu juntar várias contas, eu perca aí informações relevantes. Então tenho que ter cuidado com isso. Pode também reduzir a compreensabilidade, a comparabilidade e pode não fornecer a representação fidedigna do que se pretende representar. Então tudo isso são problemas que quem for fazer ali os relatórios financeiros precisam ficar atentos. Você tem a compreensão. Ocorre quando a entidade reconhece e mensura tanto ativo como passivo como unidade de contas separadas, mas as agrupa em um único valor. Olha só, isso aqui é interessante. Imposto a recuperar e imposto a recolher. Então, por exemplo, eu tenho aqui imposto a recuperar um ativo e imposto a recolher um passivo. Eu posso colocar uma conta só com o nome imposto. Eu simplesmente diminuo isso aqui disso aqui. Se o imposto a recolher for maior, essa conta de imposto vai ser negativa. Caso contrário, tenha mais imposto a recuperar, essa conta será positiva. Tá? Então, você pode fazer uma conta meio que pode ser um passivo ou um ativo, dependendo do resultado líquido. Porque tem 2 itens que tem ali uma certa característica comum, nesse caso aqui são impostos. Isso aqui também no resultado financeiro da empresa, poderia ser o quanto a empresa pode receber de juros de empréstimos que ela fez para os outros ou de empréstimos que ela tem com outros. A agregação é a soma de ativos, passivo, patrimônio líquido, receitas ou despesas que possuem características compartilhadas e são incluídas na mesma classificação. Então você pode cada vez mais agregar em níveis maiores do ponto de vista estratégico as contas do ativo, passivo, patrimônio líquido, até chegar exatamente nessas 3 contas que são as contas básicas do balanço patrimonial. A mesma coisa para as receitas e despesas, que são as contas básicas
da DRE. Então aqui as principais referências dessa aula. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho.